Passa a elevar o cosmos no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer uma análise bem polêmica, complicado, né, gente? Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo. Esse foi o live action dos Cavaleiros do Zodíaco ali de 2021, polêmico, né, gente? Bem complicado. Vamos destrinchar aí, fazer aquela análise do nosso Emílio Kubrick. E antes da gente começar a falar dessa bomba, quase bomba, eu vou pedir a sua inscrição no meu canal. É através desse gesto que esse canal aí vai continuar dando seus meteoros de Pegasus pro mundo inteiro aí. Então, gente, dá aquele like, dá aquela inscrição e engajamento, principalmente falar desse filme. Gente, a gente vai ter um papo aqui um pouco diferente das nossas análises de filme, principalmente aqui no começo da análise. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou muito fã de Cavaleiro do Zodíaco. Para vocês que não me conhecem, eu assisti Cavaleiro do Zodíaco na extinta Rede Manchete, foi lá onde estreou, eu estava lá. Então, a gente que gosta de anime, a gente deixa até um pouco de lado esse lado mais cru, a gente mistura muita emoção, porque realmente é algo que a gente se sente da gente, né? Porque a gente viveu aquilo e demais situações. Eu acho que vocês me entendem aí muito bem. Gente, Cavaleiro do Zodíaco, Saint Seiya, o início, é bem complicado, gente. Ele é bem complicado. A gente vai falar aqui sobre adaptação, sobre inspiração, realmente, né? É bem complicado a gente falar sobre. Mas vamos lá. Vamos começar do começo, né? Gente, o filme, ele foi feito por americanos, mas teve ali a supervisão do próprio Kurumada. Masaaki Kurumada, não sei se vocês conhecem, né? Acho que, né? Ele foi sim o criador do Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco ali estreou nos anos 80, acredito que em 1986, lá no Japão, explodiu aqui nos anos 90. E durante aí todas as décadas vem ganhando aí sobrevida com novos episódios, novos arcos, recentemente aí um jogo mobile. Então esse filme, feito pela Sony, teve sim a ajuda do próprio Kurumada, algumas concepções de armadura, teve ali talvez alguns roteiristas. E, gente, quando o americano pega coisa japonesa, o negócio não fica bom. Não fica bom. E aí a gente já começa naquele argumento que um produto, né, uma mídia para passar para outra, o que vai ser necessário, né? O que vai ser necessário eu passar esse material dali para ali, né? Na verdade, o porquê fazer, né? Mais dinheiro, né? Pegar um novo público, sempre vai ter essa polêmica. Geralmente, quando a gente vê um anime, um desenho, né? Um mangá, a gente diz, nossa, isso na vida real, né? A gente fala nesse argumento, live action, né? Isso na vida real deve ser monstruoso, né? E assim, a gente já vai entrar para a parte técnica do filme, porque eles não colocaram o filme na época, lá na época da Grécia, que é uma mistura da época da Grécia com os anos 80. Porque realmente até a própria estética, a gente vai entrar até pro mangá também do Kurumada, existe sim toda aquela estrutura da Grécia, mas existe a urbanização. Mas não ficou bom. Não ficou bom lá no live action. A gente talvez, gente, seja o saudosismo, sabe? E a gente entra essas adaptações que algumas coisas davam para fazer pelo orçamento que tinha. Porque existe alguns cenários, existem algumas locações que eles tentam até evocar o anime e mangá, né? Então, assim, eu não sei se foi preguiça dos roteiristas, eu não sei se realmente possa ser que seja o orçamento, locações, vai lá que você só podia gravar X tempo ali e realmente tinha que ir lá para o urbano, né? Essa atualização. E assim, gente,
Dava para fazer. Dava para fazer. Então, o filme, ele é algo muito genérico. O filme, ele não é uma adaptação. Ele é uma inspiração a Cavaleiro do Zodíaco. Mas a gente vai chegar sobre isso lá na frente, aqui na análise, né? Então, ali, alguns personagens que a gente conhece estão lá, só que eles estão lá de uma maneira diferente. Eles não tão ruins, eles não tão péssimos como foi Dragon Ball Evolution, né? Dragon Ball Evolution, realmente Dragon Ball Evolution é um lixo, é porcaria, pode queimar, pode jogar fora. Só que esse filme, ele consegue ser um pouco melhor. Ele consegue ser um pouco melhor. Mas então, todos os personagens... Mas lá no Dragon Ball também tava. Mas aqui eu acho que o tom mais sério... Eles conseguem deixar o filme mais sério. O Dragon Ball Evolution é uma paródia. É uma paródia. Então o filme, ele tem uma métrica bacana... Tem um primeiro ato, apresenta já alguns personagens, coloca outros, eu não sei porquê. Já tem tanto personagem em Cavaleiro do Zodíaco que, tipo, pra que eu vou colocar um personagem neto, sabe? Você já tem tanto. Então, tipo, é um trabalho bem complicado que eles tentaram enxugar situações, eles tentaram ali, não fica um lixo. Mas também ele nerfa muito, né? Ele deixa muita coisa ali. Olha, é um trabalho bem complicado. Mas aí, eu ainda vou segurar esse argumento. Mas vamos lá. Então, os personagens, sim, no filme, eles são carismáticos. Os personagens, eles são carismáticos. Os atores são carismáticos. O ator que faz o Seiya, que também faz o Zoro, que já fez outros personagens em live action, de anime e mangá, ele é muito bom. O Seiya lá do filme, ele é muito bom. Ele não tem nada a ver com aquele Seiya lá do anime e do mangá. Mas ele, no filme, ele é bom. Sabe? Então, como adaptação, não presta. Mas ele, no filme, uma produção cinematográfica, ele não é ruim. Vocês vão me... né? Tô falando do filme, gente. Então, tipo assim, existem algumas coisas que eles acabam escondendo, eles acabam não dizendo, eles acabam omitindo, e aí a gente vai para um segundo ato. E desde o primeiro ato já se tem muita ação. Desde o primeiro ato a gente já tem muita ação. Você não descansa. Você não descansa. Não tem tanto texto. E quando tem um texto é muito rápido. Sabe, existem episódios de Cavaleiro do Zodíaco que dá para fazer uma saga. Só em um episódio, assim, você abre uma saga. Aqui não, aqui é tudo rápido, sabe? Eles não têm uma lore tão grande. Aliás, se eles tivessem tempo, se tivesse bem feito esse filme, como adaptação, dava para fazer outro, sabe? O ator que faz o Ikki, ele não tem nada do Ikki do anime. Ele não tem nada. Só que ele, como o Ikki do filme, ele também é bom. As armaduras não são boas. As armaduras não são boas. A gente já viu cosplay de Cavaleiro do Zodíaco melhor. A gente já viu cosplay melhor. Tudo bem que existe uma adaptação em live action, né? Como a gente viu, por exemplo, ali nos X-Men, aquele colete preto, que aliás vão voltar a ser colorido. Mas não deu. Capacete mal feito. Alguns efeitos são bons. Alguns efeitos são bons. Ele parece mais um filme dos anos 2000. 2000. Ele não parece um filme dos anos 2020. Até pelo orçamento a gente percebe. Mas, gente, o Ikki, o arco do Ikki no filme, ele é legal. Ele é legal, sim. Então, só as armaduras não. Existem outras questões que o filme faz que não existe no anime. Que não existe. Se eles tivessem respeitado também o arco do Ikki,
aquele início que a gente tem lá da primeira fase, é porque realmente eu tô falando com um público vasto, então talvez você não tenha assistido Cavaleiro do Zodíaco. Mas o Ikki, ele é o Cavaleiro de Fênix, ele vem sendo do mal. Aliás, ele é o primeiro vilão. Ele é o primeiro vilão também do filme, que era para ser vários filmes, né? É o início, né? Mas vem de outra forma. A forma que ele vem, ele tenta até evocar sendo o primeiro vilão. Mas como adaptação, não rola. Agora tem outra. A Saori, não. A Saori, eu não gostei da atriz da Saori. A própria estrutura da Saori, eu não gostei da atuação da garota lá. Eu não gostei. E algumas coisas que é Saori não é a Saori. Sabe aquele climinha que existe entre Seiya e Saori no anime? Existe. Existe. Mas não é tão bom. Não é tão bom. O ator do Seiya, ele é muito bom. Ele é muito bom. A garota não. Mudou muito. Mudou muito. A gente chega ali no terceiro ato, onde aí a gente tem mais pancadaria. Mesma métrica, né, gente? Mesma métrica, sabe? Cavaleiro do Zodíaco é muito maior do que isso, sabe? Cavaleiro do Zodíaco tem questões filosóficas, da própria mitologia. É bem complicado, é bem complicado. Mas eu vou chegar, no meu definitivo eu vou chegar lá. Então ali no terceiro ato a gente tem muita pancadaria, tem muito... Já os meteoros de Pégaso. Gente, a Marin, né? A mestra do Seiya é a mais fiel de tudo. É a mais fiel de tudo. Ali, contra C, contra V. Amém, né? Mas ali no terceiro ato a gente já tem até o Seiya com aquela roupa clássica antes de colocar a armadura. E a gente vem ali um confronto do Seiya com o Ikki. Extremamente, né? Rushado, né? O termo é esse. É muito rushado, é muita história. Eles nem citam. Cadê o Yoga? Cadê o Shiryu? Cadê o Shun? Até o próprio irmão do cara. Até o Seiya poderia usar isso. Não tem aquela lore que eles eram crianças e cada um foi fazer um treinamento. Não, o próprio Seiya na Grécia, né? A Ilha da Morte lá, que é o Ikki, né? O Shun de Andrômeda, o Shiryu e tal. Não tem. Nem citam. Eu acho que isso até foi feito uma edição, acabaram esquecendo todo mundo no churrasco só para ficar ali Seiya e Ikki. A luta, as armaduras não são boas. Existem alguns momentos que a luta é boa, é legal. Mas como filme, como uma adaptação, mano. Lembra daquela caixa clássica lá que eles usam? Não tem. É aquele pingente que tem lá naquela porcaria da Netflix. Só vi uns 2 episódios. Tem nem tanta estrutura para falar daquela porcaria, mas só o pouco que eu vi, inclusive troca até o gênero, né, do Shun. Complicado. Gente, Cavaleiro do Zodíaco, o início, é um projeto bem complicado. Ele é um filme de sessão da tarde. Ele não é pior do que Dragon Ball Evolution. Ele não é. Ele tenta ser competente ali, não sei com o que fizeram lá os roteiristas. Em alguns momentos realmente é legal, ficou legal, como filme, como live action. Agora, como adaptação, ele é ao nível Dragon Ball. Acredito que vocês estão entendendo como adaptação. Um filme isolado. Se você nunca viu Cavaleiro do Zodíaco, se você nunca leu o mangá, talvez você tenha uma diversão interessante. Sabe aquele filme que, tipo, não tá passando nada, né? Cavaleiro do Zodíaco, gostei da capa, né? Tá aqui a capa. Aí você vai lá e vê e beleza. Cadê o outro, né? Cadê o 2? Só. Então, como adaptação, ele é muito ruim, mas um filme isolado, ele é um filme Sessão da Tarde. É um filme que ele vai se divertir, que tem uma lorezinha pequena, que tem alguns elementos ali de fantasia, com mitologia grega e fica por aí. A gente sabe que Cavaleiro do Zodíaco não só é isso, né? Todo o misticismo, todo o sincretismo,
toda a riqueza do Masaki Kurumada deixado para trás, né? Foi colocado pouca coisa. É um filme para a geração, gente, dos anos 2020. Essa é a melhor definição. É um filme rápido, é um filme que não acrescenta, sabe? É bem complicado. É um filme complicado como adaptação. E o Masaki Kurumada, por estar envolvido na produção, deveria exigir mais da obra dele. Deveria sim. Ele recebeu. Não foi de graça. Ele recebeu, inclusive ele ajudou a concepção de arte lá das armaduras. Vai lá até no roteiro, né? Diferentemente de Masaki Kurumada, Eiichiro Oda fez total participação no One Piece. Qualquer coisa que acontecia no live action teve o aval dele. Nada do que aconteceu lá no live action dele não passou sem o aval dele. Então o Kurumada era para ter dado essas exigências. Dava sim para fazer um primeiro filme com toda a introdução que a gente tem da primeira temporada. A gente dava para fazer um segundo filme ali no meio já ainda da primeira temporada. Será que uma série daria melhor para Cavaleiro do Zodíaco? Comenta aqui, gente. Comenta aqui se vocês achariam que seria melhor uma série. Isso é digno até de outro vídeo. E aí a gente teria, não sei, um terceiro, quarto filme, As 12 Casas, né? Que teria que adaptar de outra forma diferente. A gente está falando de filme, né? A gente está falando de filme. É uma outra narrativa. A gente só tem 2 horas e 20, 2 horas e meia. Isso dá um segundo, daria um outro vídeo, né? Então, gente, é isso. Cavaleiro do Zodíaco, início, ele tenta ser um bom filme, né? Ele tenta ali pegar alguns elementos da obra e falha, até pelo tempo, até pelo orçamento. E com uma adaptação lixo, mas como um filme, é uma diversão, é algo que realmente você não vai abandonar, como foi Dragon Ball, porque Dragon Ball é uma paródia. Dragon Ball é uma comédia. Então é isso, gente. Realmente dei todos os detalhes. Eu quero ver, veja, realmente veja, mas se tu ficar procurando tudo que tu conhece do anime do mangá, tu vai passar raiva, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.